Meus queridos irmãos e irmãs, bom dia com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que privilégio nós temos de estarmos iniciando o ano na casa do Senhor. Este é o primeiro culto do ano e louvado seja o nosso Deus, porque tem nos dado vida, saúde, disposição para estar na comunhão dos santos, adorando a Ele na beleza da sua santidade. Nós vamos ministrar a palavra de Deus, dando sequência à nossa série de exposições na carta de Paulo aos Gálatas. Nós estamos no capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas, e hoje, como nós estaremos ministrando pela manhã e à noite, então nós vamos concluir as exposições do capítulo 2 da carta aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Nesta mensagem nós vamos estar refletindo sobre os versos 11 ao 14. Gálatas 2, 11 ao 14. Só lembrando, para aqueles que nos acompanham, que estão conosco na transmissão, nós utilizamos a versão Almeida Revista e atualizada. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas 2, 11 a 14. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Vamos orar ao nosso Deus, suplicando a Ele a sua graça, a sua direção para a mensagem que nós estaremos ministrando. Pai querido, estamos diante da Tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, palavra inspirada pelo Teu Espírito Santo. E eu quero te suplicar, meu Pai, que este mesmo Espírito que inspirou a Tua palavra possa agora estar trazendo luz, discernimento, intrepidez ao nosso coração para ministrarmos a Tua palavra com fidelidade. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala de uma forma toda especial aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. John Maxwell é considerado uma das maiores autoridades em liderança no mundo. Ele foi um pastor presbiteriano, americano, que depois dedicou-se ao treinamento de líderes no mundo inteiro. Tem diversas obras escritas na área da liderança, dá palestras no mundo inteiro nessa área de liderança. E John Maxwell define liderança da seguinte forma: ele diz que liderança é influência, nada mais e nada menos. Liderança é influência, nada mais e nada menos. Reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre liderança também, ele diz que o líder nunca é neutro. Um líder, ou ele é uma bênção, ou ele é uma maldição. Mas como a liderança é influência, um líder nunca
é neutro. Ou ele vai influenciar para o bem, ou ele vai manipular para o mal. Mas um líder nunca é neutro. Pois bem, nós estamos, como eu disse, em uma série de exposições na carta aos Gálatas, e temos visto que Paulo está lidando com um problema seríssimo que aconteceu nas igrejas que ele havia fundado na sua primeira viagem missionária, as igrejas de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, porque após a saída de Paulo daquelas comunidades, falsos mestres se infiltraram naquelas comunidades e estavam ensinando um outro evangelho, uma outra mensagem contrária ao que Paulo havia pregado. Paulo havia pregado o evangelho da graça, a doutrina da justificação pela fé somente. Paulo havia pregado que o homem é justificado diante de Deus, não pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. E por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário, nós somos justificados pela graça mediante a fé em Cristo, independente das obras da lei. Ou seja, eu não preciso cumprir a lei para ser salvo, até porque eu jamais conseguiria fazer isso. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Era isso que Paulo tinha ensinado. Mas mensageiros judaizantes chegaram naquelas comunidades e disseram: olha, está tudo errado aí. Realmente, nós somos salvos em Cristo. Porém, não só em Cristo. Nós precisamos de Cristo mais a lei. Cristo mais Moisés. E vocês só serão salvos se vocês se circuncidarem, tiverem a marca dos judeus, se vocês guardarem a dieta religiosa dos judeus e se vocês guardarem o sábado. Senão, vocês não serão salvos, mesmo sendo crentes em Cristo Jesus. E Paulo, quando fica sabendo disso, Paulo vai defender o evangelho, e Paulo vai defender o seu chamado, o seu ministério. Porque a acusação era contra a mensagem de Paulo e contra o próprio Paulo, dizendo que Paulo não era um verdadeiro apóstolo, porque ele não estivera com os 12, ele não tinha sido chamado, na perspectiva daqueles falsos mestres, pessoalmente por Jesus. Então Paulo não era um verdadeiro apóstolo, ele havia sido enviado por homens, e não pelo próprio Jesus. E aí Paulo escreve a carta aos Gálatas para defender o evangelho e para defender o seu apostolado, o seu chamado, o seu ministério. Na primeira parte da carta, nessa parte que nós estamos ainda meditando, que vai do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 14, ou até mais à frente um pouco, eu vou explicar depois, Paulo defende o seu apostolado. E aí nós temos uma seção aqui autobiográfica, onde Paulo fala da sua história, do seu chamado, da maneira como ele foi chamado por Deus, e ele deixa muito claro que ele não foi chamado por homens, ele não foi ordenado pura e simplesmente por homens, ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus. E a prova de que ele era um apóstolo verdadeiro é que após a sua conversão, após o seu chamado pessoal com Jesus, ele não foi a Jerusalém para pedir permissão aos apóstolos para pregarem. Ele já sai pregando o evangelho, ele só vai a Jerusalém vários anos depois, não para pedir permissão, mas para encontrar-se com Pedro, com os demais colunas da igreja. Depois de 10 anos, ele vai de novo lá em Jerusalém e tem um contato lá com Pedro, com os demais apóstolos. Paulo está falando da sua independência dos apóstolos, porque ele havia sido chamado por Jesus pessoalmente. E aí no texto que nós acabamos de ler, Paulo continua defendendo o seu apostolado, e ele vai usar um exemplo. Ele acabou de dizer que era independente dos apóstolos de Jerusalém, que não foi lá para
pedir permissão para pregar, porque ele já estava pregando nos campos. Ele recebeu o apoio da igreja de Jerusalém, e ele vai dizer: a prova que eu sou independente dos apóstolos de Jerusalém é que quando Pedro veio a Antioquia e não estava procedendo de forma correta, de acordo com a verdade do Evangelho, eu repreendi a Pedro na presença de todos. Quem era Pedro? O líder dos apóstolos, o príncipe do colégio apostólico, aquele que havia recebido de Jesus a incumbência de liderar a igreja e os demais pares. Mas Paulo não se intimidou diante de Pedro. Ele tinha a mesma autoridade de Pedro, ele tinha sido chamado por Jesus, e quando Pedro claudicou na sua conduta, quando Pedro tropeçou na sua conduta, Paulo repreendeu a Pedro face a face, na presença de todos. Ou seja, Paulo não está trazendo à baila esse episódio aqui para expor Pedro. Paulo não está sendo orgulhoso, Paulo não está querendo expor o apóstolo Pedro, Paulo está simplesmente usando um exemplo para defender o seu apostolado. Talvez esse episódio aqui estava sendo até usado pelos irmãos da Galácia de forma negativa. E Paulo vai trazer o aspecto positivo. Então, baseado nesse texto, meus irmãos, eu quero trazer uma mensagem à luz do seguinte tema: Paulo enfrenta Pedro em defesa da verdade do Evangelho. Paulo enfrenta Pedro em defesa da verdade do Evangelho. Esse texto é um texto polêmico, difícil e até constrangedor. Ele é tão constrangedor que alguns intérpretes católicos, apostólicos romanos, eles tentam negar que esse Pedro aqui seja Pedro o apóstolo. Não são todos os teólogos católicos ou comentaristas, mas alguns dizem, diante do constrangimento que temos aqui, diante da cena que está sendo pintada aqui, de Paulo resistindo a Pedro face a face, eles dizem: não, isso aqui não pode ser o apóstolo Pedro. E por que eles tentam dizer isso? Porque na teologia católica apostólica romana, Pedro foi o primeiro papa. E o papa é infalível. O papa não pode ser repreensível, ele não pode ser repreendido, ele não erra. Então, se esse Pedro aqui foi o primeiro papa, como é que ele errou? Como é que ele se tornou falível? E como é que um irmão em Cristo, o apóstolo Paulo, vai repreender o papa da igreja, o cabeça da igreja, o substituto de Cristo, o vigário de Cristo? Então, alguns intérpretes católicos dizem: não, não pode ser Pedro. Isso é muito constrangedor para ser Pedro. Só que uma simples leitura do capítulo 1 e capítulo 2 deixa claro que o Pedro que está sendo colocado aqui é o apóstolo Pedro. Não tem como negar. É uma cena constrangedora? É. É algo que chama a nossa atenção? Sim. Mas dizer que não é Pedro é ir de encontro à verdade do Evangelho, ao que está escrito, ao contexto da carta aos Gálatas, capítulo 1 e capítulo 2. A outra coisa que eu quero destacar aqui, ainda à guisa de introdução, para a gente poder começar a ver o texto, é que o problema de Pedro aqui, meus irmãos, não era a teologia, não era a doutrina em si. Pedro sabia que o homem é justificado pela fé somente. Se você lembra do episódio lá do capítulo 10 de Atos, quando Pedro tem a visão de um lençol com vários animais impuros, e o Senhor diz: come,
E ele, Senhor, eu nunca comi nada impuro. Não considere impuro aquilo que Deus purificou. E depois daquela visão, Pedro recebe ali a visita de alguns emissários de Cornélio, um gentil. E aí Pedro entendeu que aquela visão dizia respeito aos gentios. E ele vai na casa de Cornélio, prega o evangelho, o Espírito Santo cai sobre aqueles que estavam ali, Pedro batiza aqueles irmãos e os gentios recebem a Cristo, o evangelho, e são justificados, tidos como justificados somente pela fé. Então o problema não é que Pedro não conhecia a doutrina. Concordo com John Stott quando ele diz que o problema de Pedro aqui não é a doutrina. O problema de Pedro aqui é a conduta, é a ética, é a dissimulação, a hipocrisia, como nós vamos ver. É fraquejar diante de pressões. Foi o que aconteceu com Pedro. A outra coisa é que, com certeza, esse texto aqui é antes do Concílio de Jerusalém. Os irmãos lembram que eu defendi a data da carta aos Gálatas como sendo antes do Concílio de Jerusalém, e esse texto aqui é uma das provas, porque é inadmissível que nós imaginemos que após o Concílio de Jerusalém, capítulo 15, quando a igreja de Jerusalém discutiu essa questão da entrada dos gentios, do que se iria exigir dos gentios, e tomada aquela decisão, e Pedro que defendeu os gentios ali, após essa decisão do concílio, Pedro tivesse esse comportamento, quando o concílio já tinha enviado cartas para as igrejas com aquela decisão tomada. Então concordo com João Calvino e com outros intérpretes reformados que dizem que aqui é antes do concílio de Jerusalém, não pode ser depois. É claro, existem alguns intérpretes, alguns teólogos, alguns exegetas que entendem que é depois do concílio, mas as evidências, elas vêm mais para antes do concílio. Então, com isso em mente, meus irmãos, vamos olhar para o texto e ver por que esse texto é tão polêmico, tão difícil, e o que ele tem a ver com a frase que eu citei de John Maxwell: liderança é influência, nada mais e nada menos. Versículo 11, o apóstolo Paulo faz uma espécie de resumo ou tema do que ele vai falar. Ele diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Algumas coisas chamam a nossa atenção. Primeiro, o cenário mudou. Nos versos anteriores, nós estávamos em Jerusalém. Paulo visitando Jerusalém, visitando os apóstolos, estando com Pedro, com Tiago, com João, os colunas da igreja, conversando com eles, recebendo a destra de comunhão, o apoio da igreja de Jerusalém a partir da sua liderança. E Paulo diz que recebeu esse apoio e que a liderança da igreja recomendou que ele se lembrasse dos pobres, os pobres da Judéia. Termina o versículo 10, entre o versículo 11, a nossa viagem prossegue. Saímos de Jerusalém e agora estamos em Antioquia. Antioquia, não Antioquia da Psídia, que é aquela cidade da primeira viagem missionária, mas Antioquia da Síria, a terceira maior cidade do mundo na época do apóstolo Paulo. Uma das cidades mais importantes naquela época. Você tem Jerusalém, você tem Atenas, você tem Roma, mas Antioquia era uma das grandes cidades e importantes cidades daquela época. É uma cidade cosmopolita, uma cidade rica, uma cidade importante. E essa cidade, ela é importante na história do cristianismo, porque se por um lado você tem Jerusalém como a sede do cristianismo judaico, os judeus cristãos estão em Jerusalém, é claro que depois eles vão ser espalhados pelo mundo.
Antioquia é a sede do cristianismo gentil, ou gentílico. Você tem judeus ali em Antioquia, mas a base lá em Antioquia é de uma igreja gentílica. Basta você olhar o capítulo 13 de Atos. E ali naquela igreja de Antioquia, aqueles irmãos, aqueles cristãos gentios e judeus que viviam na igreja, eles viveram o evangelho de tal forma que ali em Antioquia eles vão ser chamados pela primeira vez de cristãos, parecidos com Cristo. Então, quando a gente pensa em Antioquia, Antioquia da Síria, nós estamos pensando no quartel-general da igreja gentílica, da igreja que não é judaica. Pedro vai visitar Antioquia. Antioquia tinha sido uma igreja importantíssima, a ponto de Jerusalém mandar para lá Barnabé, para ver o que estava acontecendo. Barnabé chegou, viu a graça de Deus, viu a bênção de Deus naquela igreja, o crescimento daquela igreja, uma igreja forte, pujante, missionária. Barnabé vai buscar Paulo, ficam pastoreando ali. Aquela igreja vai ser a mãe das missões gentílicas, vai mandar Paulo e Barnabé para fazer a obra missionária, a primeira viagem. A igreja está de vento em popa. E aí, Pedro vai visitar a igreja. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia. Não sabemos se Pedro está simplesmente retribuindo a visita de Paulo a Jerusalém. Não sabemos se foi uma visita oficial de Pedro, enviado pela igreja de Jerusalém, o texto não diz. Mas o fato é que Pedro foi a Antioquia. E Pedro chegou em Antioquia, naquela igreja cosmopolita, naquela igreja composta de judeus, mas a grande maioria de gentios, aquela igreja que tinha líderes fortes. E diz que quando Pedro chegou ali, Paulo diz: resisti a Pedro face a face, porque se tornara repreensível. Na linguagem de hoje diz porque Pedro errou, que Pedro estava errado. Imagine, meus irmãos, essa cena. Imagine que o pastor mais importante da nossa denominação viesse visitar a nossa igreja. E na hora que ele está visitando a nossa igreja, o pastor da igreja local repreendesse ele na presença de todos. Permita-me um exemplo, eu sei que ele não vai ficar chateado pela nossa intimidade e o carinho que eu tenho com ele. Nós estamos aqui hoje com a presença do nosso pastor emérito, pastor fundador da nossa igreja, pastor emérito, meu pastor, que me enviou para o seminário, que foi meu tutor, que me deu a primeira oferta para que eu pudesse ir para o seminário, que foi pastor dessa igreja durante mais de 20 anos, está conosco aqui o reverendo Enoque. Agora imagine que o reverendo Enoque veio nos visitar hoje pela manhã, está conosco, e de repente, por causa de alguma postura do reverendo Enoque, eu, que não chego nem aos seus pés, eu tenho que repreendê-lo na presença de todos vocês. Você está percebendo o constrangimento do texto? Está percebendo o quanto esse texto é um texto interessante para a gente pensar? Imagine que o pastor Enoque estava agindo de forma errada, não doutrinariamente. Doutrinariamente, ele não mudou. Mas, o pastor Enoque está aqui, e tem um grupo da igreja mais radical, que é contra determinadas coisas, e pastor Enoque, enquanto esse grupo não estava aqui, ele estava com um grupo mais gentílico, que não é contra determinadas coisas. Para ficar mais claro, vamos dizer que o pastor Enoque veio para a feijoada, e aí todo mundo aqui come carne de porco, a costelazinha, e pastor Enoque está lá comendo a costelazinha, o churrasco e tal. Mas chegou um grupo da igreja, chegou um presbítero, chegou alguns irmãos,
que diz que crente não pode comer isso. E aí, pastor Enoque, para agradar esses irmãos, para não ficar feio com eles, o que o pastor Enoque faz? Começa a sair fora da mesa, começa a deixar de vir para o almoço, começa a se afastar. E aí, o pastor Diogo chega assim e diz: reverendo Enoque, como é que o senhor, que come chorisco, churrasco de porco, tudinho, agora o senhor está querendo obrigar os irmãos a não fazer isso, simplesmente porque o senhor está na presença aqui de alguns radicais? Foi isso que aconteceu. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Paulo resistiu, Paulo enfrentou, Paulo bateu de frente, face a face. Aqui tem algumas coisas que a gente precisa pensar. Será que Paulo não deveria ter chamado Pedro à parte? Será que o reverendo Diogo não deveria chamar Enoque lá no gabinete pastoral? Meu pastor, não faça isso não. O senhor está criando uma divisão na igreja, um problema na igreja. O senhor vai deixar um problema sério aqui, vai ficar um grupo que não come carne, outro que come, e vai ficar uma bagunça. Não faça isso mais não. Não dê canja para essa turma radical não. Talvez você defendesse isso, né? Mas por que que Paulo repreendeu na presença de todos? Por causa de um princípio, irmãos. E é importante a gente guardar esse princípio como igreja, para que a gente não cometa erros como igreja. Qual é o princípio? Faltas veladas, pecados ocultos, pecados que não se tornaram públicos, eles devem ser tratados de forma velada. O irmão chega para mim e confessa um pecado, seja ele qual for, a primeira coisa que eu vou perguntar, irmão, quem sabe mais disso? Trouxe escândalo? Não. Então, vamos tratar a coisa aqui, ou então vamos tratar no conselho, e morreu ali. Para que expor? Para que expor a pessoa? Para que expor aquela situação? Para criar problema mais ainda? Então a falta velada, o pecado velado, tem que ser tratado de forma velada, não precisa expor para todo mundo. Agora, quando a falta é pública, quando o pecado é público, quando o pecado trouxe escândalo para a comunidade, quando a coisa é feita de forma aberta e vai prejudicar toda a comunidade, principalmente quando diz respeito à liderança, que liderança é influência, nada mais ou nada menos, que liderança nunca é neutra, ela vai influenciar ou para o bem ou para o mal. Então, o pecado do líder, quando é público, ele tem que ser tratado de forma pública. Paulo diz na carta a Timóteo que não aceite denúncia contra pastores, presbíteros, que não seja com o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Por quê? Porque pastor e presbítero, meu irmão, já está exposto. É muito fácil alguém acusar os pastores, acusar os presbíteros, a liderança, porque eles estão expostos. Então, não pode ser qualquer acusação. Tem que ser uma acusação que tenha provas, que tenha testemunhas, que a coisa seja concreta. Mas Paulo também diz em Timóteo que aqueles que se tornaram repreensíveis e que estão pecando, eles devem ser repreendidos na presença de todos, para que todos temam. Então, meu irmão, seja eu, seja o pastor Enoque, seja o presbítero Hugo, seja o presbítero Rodrigo, seja o presbítero Tiago, seja o pastor Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Roberto Brasileiro, que estiver aqui, se a nossa conduta, se nós estamos claudicando e levando a igreja a tropeçar de forma pública, nós precisamos ser repreendidos publicamente. Para quê? Para o bem da comunidade, para que os outros temam. Porque liderança é influência, nada mais, nada menos. Na hora que eu ou o pastor Enoque agimos de determinada forma,
as pessoas, vai ter um grupo, vai ter as enoquetes e as dioguetes que vão seguir aquela linha. Eu comecei a usar a boinazinha. E aí o cara disse, está querendo imitar o pastor Enoque, né? Eu disse, graças a Deus, é um homem de Deus. Pelo menos eu estou imitando o que é bom. Há uma máxima na psicologia que diz assim, não há ser que não exista no outro, e quando eu olho para você, eu me vejo. É claro que eu gosto da boina porque aprendi a gostar com o meu pastor. De ver. É claro que eu fico mais bonito. Mas, então, liderança nunca é neutra. E quando a liderança erra, e errou de forma pública, pisou na bola publicamente, e aquilo ali vai dar uma direção para a igreja, ela tem que ser corrigida publicamente. Os irmãos estão entendendo o ponto aqui do texto? Agora é claro, isso não dá o direito a você de ser mal educado, de esculhambar a liderança. Por um lado, o pastor tem que estar pronto a ser repreendido até por uma criança, por um irmão da igreja, uma irmã da igreja. Por outro lado, você precisa lembrar que você tem que fazer isso com educação, com temor, com tremor e prestando atenção qual é a motivação do seu coração. Paulo não está aqui simplesmente expondo Pedro. Paulo está protegendo a igreja. É o bem da igreja. E é o bem do próprio Pedro. E sabe o que me chama mais atenção, meus irmãos, quando eu olho para esse texto? É que depois disso aqui, Pedro não ficou com raiva de Paulo. Porque depois disso aqui vai ter o concílio de Jerusalém, Pedro se emendou, vai defender os gentios. Depois Pedro vai escrever a sua carta e ele vai falar do amado irmão Paulo, das cartas de Paulo. Pedro não guardou mágoa. Porque coisa boa, meu irmão, é quando um amigo, um irmão da igreja, lhe repreende para o seu bem. Para o seu bem. Seja ele quem for. E se você repreende com amor, com carinho, é porque você ama aquela pessoa. Porque quando você vê a pessoa no erro e você não repreende, você não ama aquela pessoa, meu irmão. Você não está amando. 2 vezes, durante esses 13 anos que eu estou aqui em Pirangi, o pastor Enoque me chamou à sua casa e testa a testa comigo, me deu conselhos. Como pastor mais experiente, como meu pastor. O pastor Enoque é aquele que repreende rindo, contando piada. Ele conta uma história para você, quando você chega em casa é que você chora. Na hora você ri. Aí quando você chega em casa, você diz, meu irmão, levei uma lenhada e não percebi. É o dom do reverendo Enoque de pregar. O pastor Enoque sempre usou o humor para transmitir a verdade do evangelho e para ferir sem deixar a dor. É um dom. Mas nunca deixou de falar a verdade. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, olho no olho, como diz o reverendo Romeu, face a face, porque se tornara repreensível. Paulo foi correto, irmãos. Sabe por quê? É melhor você falar face a face aqui, numa assembleia da igreja. É melhor você se levantar e dizer assim, olha, pastor Diogo, nisso aqui o senhor está errado. Olha, presbítero, nisso aqui vocês estão errados. Olha, irmãos, o conselho da igreja, vocês tomaram essa decisão, mas essa decisão está errada. Do que você ficar caladinho na assembleia da igreja, ou quando a decisão é dita aqui, você fica caladinho, não fala nada, é sorridente. Mas quando sai daqui, olha, isso não é correto. O cristão faz isso aqui, olho no olho, face a face. Face a face. Vamos lavar aqui a nossa roupa. Temos problemas? Temos. Vamos aqui, fecha a porta da igreja, é a assembleia, só os membros, e vamos, desculpa a expressão, quebrar o pau. E depois resolver o assunto. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, olha o que ele fez.
Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Tiago era o pastor da igreja de Jerusalém, o líder, era de uma linha mais radical, judeu, muito embora Tiago defendia a justificação pela fé e os gentios. Comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Você lembra de 1 Coríntios, capítulo 11? Nós estamos em culto de ceia. Existia no primeiro século a chamada festa ágape, festa do amor. Os cristãos, quando se reuniam uma vez por semana, no primeiro dia da semana, eles não se reuniam para ficar 2 horas, 1h30, como a gente faz. Eles se reuniam para passar o dia todo. Então, eles traziam as comidas, celebravam a festa ágape, a festa do amor, e após aquela refeição comunitária, eles celebravam a ceia. E aí Paulo vai falar sobre o problema que estava tendo lá. Agora imagine uma igreja gentílica, como Antioquia, cuja maioria dos membros era gentílico. Aí Pedro chegou lá na igreja de Antioquia, vamos atualizar aqui para o nosso contexto. Estava lá um churrasco, alto nível. Só que no churrasco tinha carne de porco. Judeu não come porco. A lei proibia. Aí Pedro chegou, estava aquela picanhazinha de porco. Pedro não resistiu. Pedro já tinha o conhecimento do evangelho, de que aquelas leis não eram para salvação, apontavam para uma realidade espiritual. O Senhor já tinha dado a visão a Pedro de que ele não considerasse impuro o que Deus purificou. E aí o que é que Pedro fez? Coca-Cola, picanha de carne de porco, sentando com a turma, era uma festa grande, maravilha. Aí Pedro está lá. Só que daqui a pouco chegou os líderes lá de Jerusalém, uma turma que disse que era enviada por Tiago. Os teólogos não sabem se realmente eles usaram o nome de Tiago ou se foram de fato enviados por Tiago. Aí eles chegaram. Aí quando a turma chegou, quando a comissão do presbitério de Jerusalém chegou, Pedro disse, eu ia dizendo uma palavra lá do Seridó, mas não vou dizer não. Me quebrei. E agora? Aí o texto grego que foi traduzido aqui, olha como é que diz. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se. A ideia é que a turma diz assim, Pedro, amanhã vai ter outro churrasco. Ih, estou com dor de cabeça, não vou poder ir amanhã não. Tem um compromisso. Aí Pedro começou a se afastar. No primeiro momento, Paulo pode até não ter notado o que estava acontecendo. Pedro, olha, rapaz, chegou um choriscozinho lá em casa. Vamos comer, Pedro? Ih, não posso não, tenho uma visita para fazer. E Pedro começou a afastar-se dos gentios. Quando Paulo percebeu o que Pedro estava fazendo, e Paulo viu que ele estava fazendo isso com medo dos judeus que haviam chegado, Paulo vai resistir a ele cara a cara. Por quê, irmãos? Imagine como é que ficaria aqueles irmãos gentios. Imagina aí, na semana anterior, estava eu e pastor Enoque lá na casa de irmã Selma, churrasco de porco, chorisco, buchada de bode, tudo a gente comendo lá, oh, maravilha. Aí chegou a comissão do presbitério. Aí, pastor Enoque, vamos lá, pastor Enoque, lá, irmã Selma. Rapaz, vou não. Estou ocupado, Lígia vai deixar eu ir hoje não. Lígia, vamos? Ah, pastor, se Enoque quiser ir, ele vai. Aí, pastor, vamos? Não, não vou não. Aí na outra semana, pastor, tem um cafezinho assim, não vou não. E aí você descobre que o pastor não está indo por causa de uns radicais. A questão é, como é que vai ficar a irmã Selma, como é que vai ficar os irmãos da igreja, que tem tanto carinho por aquele líder, tanto apreço, e que ele
Uma semana atrás estava comendo com eles tranquilamente. E agora chegou uma comissão de radicais, e aí ele está se esquivando, se afastando. E o texto é muito claro, meus irmãos, ele vai agir com hipocrisia. E contra a sua consciência. Pedro sabia que aqueles irmãos não estavam pecando. Pedro sabia que não era pecado comer o churrasco de carne de porco. Pedro sabia. Então por que se afastar? Por que se isolar? Será que você não percebe que você está humilhando esses irmãos e que você está dividindo a igreja? Você vai criar um problema na igreja? Então Paulo vai e bate de frente com Pedro e repreende a Pedro na presença de todos. Que história é essa, Pedro? Há uma semana você estava aqui na igreja comendo, brincando, conversando com todo mundo, os gentios, e agora você está saindo fora? Que comportamento é esse? Que coisa feia é essa? Que dissimulação, que hipocrisia é essa? Mas não só por isso. Olha como é que diz o texto. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Olha, 2 vezes aí Paulo vai usar a expressão dissimulação, que no texto original é hipocrisia, que é a mesma palavra para atores. A ideia aqui no texto original é falar de baixo. Falar debaixo de quê? Falar debaixo de máscaras. O que os atores na época faziam? Usavam máscara nos teatros públicos, nas encenações. Eles usavam máscara. Dissimulados, hipócritas. Então é você fazer um papel. Você não é aquela pessoa. Você não acredita naquilo. Aquilo ali não é o que você crê, não é o que você pensa, não é o que define você. Mas, com medo dos judeus, com medo da pressão daqueles que chegaram, você começa a agir como um ator, de forma dissimulada, hipócrita. E aí, pastor, vai comer uma carninha de porco? Não, irmão. Mas o senhor não comeu ontem? Diga isso não. Dissimulação. E aí, liderança é influência, nada mais, nada menos. O que aconteceu? Um grupo da igreja, os judeus, que já tinha tendência, porque eram judeus, seguiram Pedro. E não só um grupo. Está vendo o que o texto está dizendo aqui? O próprio Barnabé. O próprio Barnabé se deixou levar pela hipocrisia desses judeus e de Pedro. Quem é Barnabé? Barnabé é o líder da igreja de Antioquia, o pastor da igreja de Antioquia, que foi buscar Paulo em Tarso, que passou mais de 1 ano servindo na igreja com Paulo, que fez a primeira viagem missionária com Paulo, que pregou aos gentios, que levou a mensagem aos gentios, que viu o evangelho da graça sendo pregado, que concordava com Paulo. Na hora que ele viu que um grupo da igreja seguiu a liderança de Pedro, Barnabé começou a agir de forma dissimulada e hipócrita. O que estava acontecendo naquela igreja, irmãos? A igreja estava rachando ao meio, ia ter um grupo de Pedro e Barnabé, radical, e ia ter um grupo de Paulo, de judeus, de cristãos gentios, que defendiam o evangelho da graça e que agiam não de acordo com as leis do Antigo Testamento. A igreja seria dividida, rasgada ao meio. E aí Paulo, quando percebe que liderança é influência, e que liderança ou vai para um lado ou vai para o outro, e o povo segue ela, quando Paulo viu o que estava acontecendo, que o próprio Barnabé está se deixando levar pela hipocrisia de Pedro e pelos demais, ele tem que repreender Pedro na presença de todos, porque Pedro é um líder. O que Pedro faz, outros vão fazer com ele.
Pedro é um líder nato. Então, para onde ele se inclinar, vai um grupo com ele. Lembra quando Pedro disse assim, vou pescar? Abriu mão de tudo. O que aconteceu? Os outros foram com ele. Ele é um líder. Ele é um líder. E aí Paulo percebeu isso e viu o resultado da hipocrisia de Pedro, gerando outros hipócritas, gerando outros radicais, e o próprio Barnabé, companheiro de Paulo, pregador do Evangelho da Graça, está caindo na hipocrisia. Quando, porém, vi que não procediam corretamente. Quem não procedia? Pedro, os judeus, Barnabé. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho. Irmãos, o que estava em jogo aqui, por que Paulo foi tão duro, tão radical? Porque o que estava em jogo aqui não era a personalidade de dois líderes, não era pura e simplesmente um grupo de A ou um grupo de B, não era simplesmente a divisão da igreja. O que estava em jogo era a verdade do Evangelho. O homem é justificado pelas obras da lei, ele tem que guardar as obras da lei, ou o homem é justificado pela fé em Cristo, independente das obras da lei. E aí Paulo diz, quando eu vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, Pedro tropeçou feio, porque Pedro abriu mão da sua consciência, da doutrina verdadeira, e agiu com uma conduta errada. Eu estava lendo um comentarista que ele disse assim, Pedro, na sua hipocrisia, ele abriu mão de estar com os crentes verdadeiros para ficar com os falsos. Irmãos, isso é sério. Pedro, para ficar bem na fita, ele está se aliando a judaizantes que não defendiam o verdadeiro evangelho, que não criam que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, mas tinha que ser Cristo mais alguma coisa, que estavam querendo impor à igreja regras, leis, regulamentos para a salvação. Pedro prefere ficar com esses falsos irmãos do que com os irmãos gentios, os irmãos verdadeiros. Por quê? Porque Pedro está pensando no seu nome. Pedro está pensando quando ele voltar para Jerusalém, que só tem judeu praticamente. Pedro está pensando nos elogios, nos livros que ele ia vender, nos seguidores da rede social. Pedro está pensando, eu não posso ficar mal com a minha turma aqui não. Aí Paulo diz, eu disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentil, ou seja, Pedro miserável, você é judeu, mas você vive como gentil. Você estava comendo carne de porco sim, você estava tomando Coca-Cola, você estava comendo buchada, você estava comendo tudo que o judeu não come, você estava aqui com os gentios. Então por que agora você quer obrigar os gentios a viverem como judeus? E eu achei interessante um comentarista que comentou isso aqui. Porque quando você olha para o texto, Pedro está obrigando alguém a viver como judeu, os gentios? Dá essa ideia no texto? O que você acha? Pedro chegou assim e disse, a partir de agora, todos os irmãos aqui não vão comer mais carne de porco. Foi isso que ele fez? Então por que Paulo disse que ele está obrigando os gentios a viver como judeus? Sabe por quê? Liderança é influência, nada mais, nada menos. Na hora que o líder maior, ele não faz determinada coisa, o membro mais comum, naturalmente, ele vai ficar constrangido, porque ele vai dizer assim,
Se o pastor não está fazendo, por que eu vou fazer? Então, indiretamente, eu estou obrigando, induzindo você a agir daquela forma. Então, Paulo percebeu, esse comportamento de Pedro e Barnabé vai constranger os gentios aqui de Antioquia a não fazer mais o churrasquinho de carne de porco. Por quê? Porque eles vão dizer assim, Pedro não come, Pedro não admite, e Pedro é o líder, é o príncipe dos apóstolos. Se Pedro não faz, a gente só pode estar errado. Só que quem estava errado era Pedro, e não eles. Pedro é que está sendo hipócrita. Pedro é que está indo de encontro à sua consciência. Pedro é que está mais preocupado com o seu nome, com o seu ministério, com os seus seguidores, do que com a verdade do Evangelho. Mas a hipocrisia de Pedro pode destruir a igreja e destruir a liberdade daqueles irmãos. E aí Paulo diz, eu disse a Pedro na presença de todos, Pedro, você está agindo como um hipócrita. Você está agindo de forma dissimulada, Pedro. Você não é isso que você está dizendo aqui e aparentando aqui. Você vive como gentil. E não está errado, não. Paulo não está dizendo que ele estava errado, não. Você vive como gentil. Você come como gentil. Você se comporta como gentil. Agora, chegou os judeus, aí você vai virar a casaca, vai botar uma máscara, vai ser um ator, vai virar um hipócrita. Que história é essa, Pedro? E quando você faz isso, Pedro, você está obrigando os outros, indiretamente, a fazer o mesmo que você, a se tornar hipócrita. Deixa eu ilustrar isso aqui para vocês. Eu amo os nossos irmãos pentecostais. Mas quanto mais lei, quanto mais legalismo, mais hipocrisia. Às vezes eu vejo assim o Instagram de algumas irmãs de igreja pentecostal. Aí em determinados ambientes, elas estão de batom, cabelo pintado, está maquiada. Mas quando vai para a igreja, aí tira a maquiagem. E se for visitar o pastor presidente, aí pronto, não tem maquiagem, não tem nada. Por quê? O legalismo. E aí isso torna a pessoa uma hipócrita. Você está vivendo uma coisa na presença daquele pastor que diz que tem que ser assim, mas você não crê assim e você não vive assim no seu dia a dia. Então eu fico escandalizado quando eu vejo essa duplicidade de caráter. Minha irmã, a roupa que você usa aqui, você tem que usar aqui, no trabalho, na escola. A maneira como você se comporta aqui na igreja, você tem que se comportar lá fora também. Você não pode ser uma coisa aqui e outra coisa lá fora. A maneira como você se comporta na frente dos presbíteros, do pastor, você tem que se comportar quando eles não estão. É a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho. Eu concluo essa mensagem com algumas aplicações para mim e para a sua vida. Como eu disse, é um texto constrangedor, mas extremamente atual. Primeira aplicação que eu vejo aqui no texto para nós. Irmãos, os grandes homens, os homens piedosos, os homens mais santos, mais preparados, os grandes luminares, têm os pés de barro. Eles pecam, eles erram. Eles erram. Por mais piedoso que seja. Quem está pisando na bola aqui? Pedro. E outra coisa, por quê? Porque Pedro já trazia essa deficiência de ser claudicante na sua vida. O que está se repetindo aqui, irmãos? Em Pedro? A mesma coisa que ele fez quando ele negou Jesus. É o mesmo Pedro. Diante de uma criada, a criada pressionou, olha, essa aqui também é do grupo. Tal. Não. Negou. Aí agora está negando de novo a fé. Ou seja, irmãos, pode ser Pedro, pode ser Paulo, pode ser Diogo, pode ser quem for, nós somos
fracos. Nós temos a tendência de pisar na bola, e pisamos na bola muitas vezes. Doutrinariamente, o cara pode estar extremamente preparado, mas nós somos fracos. Às vezes a pressão, as circunstâncias, como eu disse, não quer perder seguidores, quer vender livros, então nega a verdade do Evangelho. Por que eu estou ressaltando isso aqui? Meu irmão, a sua fé tem que estar firmada em Jesus Cristo, não em pastores, em líderes, em pregadores, porque eles são falhos. Eles são falhos. Quantos grandes pregadores do mundo, televangelistas, homens que arrastavam milhões de pessoas, pecam, caem. E o problema é que quando a sua fé está no líder, e o líder, você descobriu que ele é falho igual a você, só que você idealizou ele como um anjo, e alguns querem se portar como anjo. Você olha para o pastor e acha que ele não peca, que ele não erra. Aí quando ele cai, acabou a igreja. Por quê? Porque a fé estava nele. Então a primeira lição é essa: Pedro, Paulo, eu, qualquer outro pregador que você admira, nós somos fracos. Nós temos carências emocionais, nós temos muitas vezes deficiência que vem da nossa criação, da nossa infância. E que, por mais que você seja doutrinariamente perfeito, um homem de Deus, 50 anos de ministério, vai ter falhas de caráter, vai ter coisas na sua vida que você precisa ser trabalhado e muitas vezes repreendido e chamado a atenção e ajudado. Qual era a falha de Pedro? É que em alguns momentos, na hora da pressão, ele voltava atrás. Pedro fez o contrário de Paulo. Quando Paulo foi a Jerusalém, que os judeus quiseram impor a circuncisão, os versículos anteriores, o que é que Paulo fez? Paulo disse assim: nem por um momento, nem por uma hora eu me submeti a eles. Paulo tinha um temperamento forte. Paulo não abria mão. Como disse um colega lá do interior, um doido que trabalhava comigo, ele dizia assim: eu sou flamenguista, não abro nem para um trem carregado de pobre e um doido fumando em cima. Paulo era assim. Paulo era duro, inflexível, mas já tinha fraqueza em outras áreas. Já Pedro não. Pedro, na hora da pressão, Pedro tinha tendência à hipocrisia. Agora, não é só os líderes não, meu irmão, você também. Porque nós somos fracos. Segunda coisa, não podemos esquecer que a liderança, ela influencia. E a pergunta que deve ser feita é: eu estou seguindo esse líder, mas ele está de acordo com a verdade do Evangelho? Meu irmão, você não é obrigado a seguir os meus gostos, o que eu penso, o que eu acho. Eu não quero seguidores, não aceite seguidores. Você é obrigado a seguir a verdade do Evangelho. É claro, como eu disse, o líder influencia. Na época que Caio Fábio estava no auge, a maioria dos pregadores era tudo com a barbichazinha, deixava o cabelo grande. Influencia. A gente olha para o líder, aquele líder carismático, ele influencia. Mas a pergunta é: ele está influenciando da forma correta, bíblica? Aí eu vou segui-lo. Se ele está claudicando, fora. Fora. A outra coisa que eu vejo aqui, irmãos, cuidado com a hipocrisia. Seja autêntico, seja você mesmo. Seja você mesmo. Seja alguém coerente com a sua fé. Seja na teologia ou na conduta. Na conduta.
Não seja uma coisa na igreja, outra coisa em casa, outra coisa na escola. Não seja uma coisa na presença de um grupo, na presença de outro grupo. Eu fico triste quando eu vejo assim pessoas que mudam de ideia rapidamente. São volúveis. Você não pode confiar nela. Por quê? Porque não aguenta a pressão. Ela não tem um norte, ela não tem uma definição. Ela não tem. Ela está defendendo uma ideia aqui, aí se outra pessoa se levanta e age de forma mais agressiva um pouco, ela já mudou. Ela já mudou. Seja autêntico, não seja hipócrita. A outra coisa que eu vejo aqui no texto, são tantas lições que a gente pode tirar, mas que a gente vê aqui, irmãos, nós precisamos preservar a unidade da igreja. É o que Paulo está preservando aqui. Independente de quem seja que está destruindo a unidade da igreja, nós precisamos preservar a unidade da igreja. Não tem esse negócio de pastor famoso, pregador famoso, pastor intocável, nada disso. Não interessa a personalidade, interessa a verdade do Evangelho. E Paulo está sendo coerente com o que ele disse, olha, ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos anunciado, seja amaldiçoado, anátema. Irmãos, pode ser John Piper, John MacArthur, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Reverendo Diogo ou Enoque, se chegar aqui e não está de acordo com o Evangelho, não olhe a personalidade, não seja idólatra de homens, não siga homens, por mais importante que eles sejam, veja se estão coerentes com a verdade do Evangelho. Mas a igreja brasileira é uma igreja de astros, de nomes. Graças a Deus que os nomes que eu citei são homens de Deus, que pregam o Evangelho. Mas quantas pessoas que estão seguindo falso profeta por causa da personalidade dele, do carisma dele, e pessoas que não questionam. Não questionam. É o que ele diz e acabou. Igrejas que têm dono. Então, quem é o seu guru? Quem é o papa da sua vida? Infalível. Porque tem gente que diz, não, peraí, eu já vi cena assim, o cara ele diz assim, não, isso é errado, isso é não sei o quê, ppp. Não, mas doutor fulano falou isso. Ah, se doutor fulano falou, então... Meu irmão, não é se é doutor fulano ou se é pastor fulano. É, o que ele disse está de acordo com a Bíblia? Sim, beleza. Não se dane. Ele pode ser doutor, ele pode ser isso, pode ser aquilo. Eu fico com as Sagradas Escrituras. John Stott disse, nós estamos precisando de homens como Lutero, que se levanta contra a igreja, se levanta contra o Papa, contra os cardeais, por causa da verdade do Evangelho. Nós precisamos de homens como John Bunyan e como tantos outros na história da igreja, que quando a própria igreja institucional e a liderança institucionalizada foram contrários à palavra de Deus, eles não arredaram o pé, se levantaram contra a custa da própria vida. Então, não tenha pregador, pastor, doutor de estimação, tenha a palavra de Deus como regra, única regra de fé e prática da sua vida. E por último, o que Paulo vai dizer aqui, irmãos, amemos a verdade do Evangelho. Nós só estamos aqui por causa do Evangelho. E o que é o Evangelho? Cristo morreu pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Cristo nos perdoou, Cristo nos salvou, nos justificou, independente das obras da lei. A partir de agora, Paulo vai concluir essa sessão biográfica no versículo 14, e a partir do verso 15, e é a próxima mensagem, a mensagem de hoje à noite, Paulo vai entrar na doutrina. Paulo defendeu o seu apostolado, e a partir de agora a carta vai entrar na doutrina. Então nós vamos falar no próximo sermão sobre a doutrina
da justificação pela fé. E Paulo vai defender o Evangelho, a verdade do Evangelho. É isso que nós devemos defender. O Evangelho, somente o Evangelho, o puro Evangelho, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Que a igreja do Pirangi seja uma igreja conhecida por defender a verdade do Evangelho, por não seguir homens, por não estar pura e simplesmente submissa a homens, mas ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas não esqueça também de orar pelos seus líderes, porque nós somos fracos. Como eu disse, é fácil, né? O pastor falou que a liderança pode ser repreendida, aí tem aqueles que já gostam, né? Mas antes de você estar afeito para repreender a liderança, ore pela sua liderança. Peça misericórdia a Deus. Peça a Deus para abençoar o pastor, os presbíteros, os diáconos, as lideranças das sociedades internas, a sua igreja. E lutemos juntos pela fé do Evangelho. Nós não vamos abrir mão aqui da vida de ninguém, de nenhum irmão. Paulo não abriu mão de Pedro, Pedro não abriu mão de Paulo, nem de Barnabé. Tratou o problema. Nós vamos jogar a água suja da banheira, mas vamos ficar com o menino. Nós vamos tratar os nossos problemas, mas nós não vamos abrir mão da igreja, da verdade do Evangelho. Amém? Vamos orar?